Muitas notícias nessa segunda-feira e você confere todas elas aqui no Raiz Tricolor. Tem questões de mudança de local de jogo que melhorou um pouco a situação do Fluminense, questão de jogador lá fora sendo vendido, a gente nem tem nada a ver com isso, mas tem a ver com isso. Também a gente vai falar aqui sobre Caio Paulista, o Fluminense vai comprar, teve entrevista com o empresário dele, e a situação entre Chapecoense, Matheus Ferraz, Lucas, será que pode pintar alguma coisa? O Fluminense recusou? Vamos falar sobre isso tudo aqui nesse Giro de Notícias. Roda a vinheta! Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, aqui ao Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, enfim, podia fazer o vídeo todo fazendo um musical assim, mas não tem nada a ver isso, sou jornalista, sou tricolor e palhaço também, né, pelo que você viu aí antes. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, aqui na descrição tem o link marotaço do OneFootball, você vem aqui embaixo, faz o download desse aplicativo maravilhoso que é o OneFootball e que pode te manter informado. Vai ter uma novidade maneira aí nos próximos dias sobre o OneFootball, então fica ligado, mas baixa, o link tá aqui na descrição, faz o download logo e aproveita de muitas notícias do Fluminense. Essas notícias que eu vou falar aqui, por exemplo, já estavam lá no OneFootball, mas aqui tem aquele comentário maroto. Vamos embora pra ela. A mais simples, né? Da mais simples pra mais complicada. Notícia do portal Gol! De que Roger Ibanez, zagueiro que subiu pro profissional no Fluminense, atualmente joga na Roma, da Itália, entrou na mira do Real Madrid. E com isso, uma venda, a possibilidade de acontecer. E aí você sabe, a Ibanez saiu daqui pra Atalanta, se transferiu da Atalanta pro Roma, ainda tá na mesmo país, o Fluminense não ganha dinheiro nisso. Por que o Fluminense ganha dinheiro quando o outro time tá vendendo? O Fluminense segurou a porcentagem? Não. Você não sabe, o Fluminense é clube formador e existe um negócio na FIFA chamado Mecanismo de Solidariedade, que é nada mais nada menos que a FIFA dando um incentivo para os clubes terem uma categoria de base, investirem nisso, porque eles ganharão dinheiro a vida inteira com transferências. O Vasco até hoje, se Felipe Coutinho for vendido, ele ganha um dinheiro da venda de Felipe Coutinho, que rendeu mais como esse mecanismo do que na venda mesmo. Voltando para Ibanez, quando a transferência é no mesmo país, o clube formador não ganha nada, só quando troca de país. E isso pode acontecer agora com ele saindo da Itália, da Roma, indo para o Real Madrid. Há a possibilidade ali, não se fala ainda de valores, tem ali até a notícia no Portal Lance falando sobre valor de mercado, que eu considero um valor bem raso mesmo, é falado em 25 milhões de euros, o valor de Ibanez, daria um total de 150 milhões de reais, mas assim, não é balizador pra muita coisa por quanto que ele seria vendido não, então não levem esse número direto mesmo não. O Fluminense vai ter ali, ele passou no Fluminense 3 anos, né, de 17, 18 e um pedacinho de 19, o Fluminense vai ter em torno ali de 1, 2% do valor, não vai fugir muito disso não. Mas há um problema pro Fluminense nessa questão, que é a possibilidade do Real Madrid envolver um atacante. Eu confesso, não conheço, vocês sabem que de futebol internacional eu não tenho um conhecimento tão gigante, mas Borja Mayoral, pelo visto o nome do cara, como moeda de troca. E aí, se amenizar o valor, lembrando, o Fluminense não recebe 2% do Borja Mayoral. O Fluminense recebe 2% dos valores envolvidos. Então, se tiver envolvimento numa troca, o Fluminense recebe só a quantidade de dinheiro. Era 20 milhões, agora é 5 milhões. Mais o Borja Mayoral, o Fluminense só recebe a porcentagem em cima dos 5 milhões. Vamos aguardar a questão da venda, né? Se acontecerá mesmo, e quanto que a gente ganha nisso. Outra notícia que também é um pouco mais simples, né? Não tem muito o que a gente comentar. Na verdade, isso até tem um pouquinho, né? É de que no site da CBF saiu a mudança dos jogos do Fluminense nas próximas 4 rodadas. Bem, 3 das próximas 4 rodadas são mando do Fluminense. O único que não é contra o Flamengo, que é no Rio de Janeiro também. E já foi efetuada as mudanças lá no site da CBF, 2 jogos que tem mando do Fluminense. Próxima rodada é Atlético Goianiense e no domingo tem Corinthians. Aí o mando do Corinthians é nosso. Na quarta-feira tem Atlético Paranaense. E na outra quarta-feira tem Ceará. Esses 3 jogos são mando do Fluminense no Rio de Janeiro. Todos eles não vão poder ser no Maracanã por causa da Copa América. Relembrando só mais uma vez que eu avisei lá atrás de que a Copa América nos prejudicaria. Tava nos prejudicando mais, porque a gente ia ter que jogar no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Tava negociando para jogar lá o Fluminense. Só que, a pedido da TV Globo,
que tem uma equipe muito maior, a transmissão que passa na Globo, Canal 4 e tal, ela tem uma equipe muito maior, uma qualidade, entre aspas, e uma quantidade de pessoas trabalhando, e um equipamento muito maior do que as transmissões do Premiere e do Sport TV. Questão de quantidade e tal mesmo, TV aberta. E a Globo pediu para que esse jogo não fosse em Volta Redonda por causa do problema da logística. E o Fluminense negociou para que os dois jogos, tanto contra o Corinthians quanto contra o Ceará, que são jogos que vão passar na Globo, entram dinheiro pro Fluminense. Caso fosse pra Volta Redonda, talvez tivesse que sair da programação da Globo, e aí o Fluminense perde dinheiro com isso. Foram negociados para serem jogados em São Januário. Então o Fluminense vai mandar contra o Corinthians no próximo domingo e contra o Ceará na quarta-feira, no dia 7, os seus jogos em São Januário. E o jogo contra o Atlético Paranaense, que não tem transmissão diretamente da Globo, só ali, e na verdade esse jogo nem tem transmissão de Sport TV e Premiere, porque o Atlético Paranaense não tem contrato com essas empresas também. Esse sim vai pro Raulino de Oliveira e será em Volta Redonda, que é na quarta-feira, no dia 30. O outro jogo que seria no Rio, no mesmo período, que é o jogo contra o Flamengo, aí o mando é do Flamengo, eles que se resolvem. Por lá o Fluminense não palpita nesse caso, porque o mando é deles. Eles também perderam um mando nesse caso. O jogo até agora no site da CBF, o jogo que é válido pela 9ª rodada do Brasileirão, está ainda marcado como Maracanã. Não teve uma decisão ainda, o jogo que é no dia 4 de julho. Próxima notícia. A próxima notícia fala sobre, rapidinha também, entrevista de Eduardo Duran ao Netflu. Eduardo Duran falou, empresário de Caio Paulista, falou sobre a questão do jogador. Falou até pouco, né? A entrevista foi até curtinha ali, ó. Ele basicamente fala que tá conversando com o Fluminense, que não pode dar muitos detalhes, tem conversas e pode ser que tudo flua positivamente. E fala sobre a questão da opção de compra. Aí eu não vou nem ler o que ele falou aqui não, porque ele só tá explicando o que é a opção de compra. E no final ele até dá um detalhe que ele diz, né, que o Caio está feliz no Fluminense, evoluiu de mais em 1 ano e meio e vamos seguir conversando. Eu vi algumas pessoas criticando, falando, não tem opção de compra por Caio Paulista, e agora? Então vamos lembrar que 99% dessas mesmas pessoas estavam reclamando quando o Fluminense renovou com o Caio Paulista. E a opção de compra, ela é um resguardo para quem está emprestando, ou seja, para Tombense. Do tipo, se esse jogador, e também para quem está recebendo o jogador. Principalmente para quem tá recebendo, na verdade. Porque para quem tá recebendo, o Fluminense garante que se o jogador valorizar muito, ele não precisa negociar com o outro cara. Não é que o Fluminense não pode comprar Caio Paulista. Ele pode, só que ele tem que negociar com a Tombense o valor que ele vai pagar. Se tem a opção de compra com o passe fixado, o que quer dizer isso? Quer dizer que 2 milhões de reais, foi o que aconteceu com o Everaldo, por exemplo. O Fluminense tinha a opção de compra com passe fixado em Everaldo. Conseguiu o dinheiro pra comprar. Na hora que pagou, Everaldo decidiu não acertar com o Fluminense, que tem a vontade do jogador também. Foi pro Corinthians na época. Mesmo com a negociação com o Corinthians não tendo nada a ver com a negociação do Fluminense com o Velo Clube, se eu não me engano. Então, assim, a questão de Caio Paulista hoje é muito essa. Na negociação, pra mim deveria ter. O Fluminense, quando pega um jogador que tá muito embaixo, assim, deveria ter uma opção de compra, mesmo que fosse um valor um pouco mais alto, 3, 4 milhões de reais hoje, 1 milhão de euros, alguma coisa assim, deveria ter ali um valor. Pra mim, errou nisso o Fluminense. Mas vamos lembrar de que, na época da negociação, o Fluminense talvez ainda acreditasse em alguma coisa, e talvez o próprio Eduardo Duran também não tenha aceitado colocar uma cláusula ali de passe fixado, porque Caio Paulista estava muito embaixo. Então esse passe teria que ser muito baixo, 2 milhões de reais. E a evolução que ele teve hoje já não é para ter uma venda de 2 milhões de reais só, já passar para o Fluminense. Eu imagino que deva ter um novo empréstimo, como o Mário Bittencourt falou, vai realmente ter um novo empréstimo até o final do ano que vem, esse agora com um passe fixado de 1 milhão, 2 milhões de euros por aí, que é um valor até alto. Se o Fluminense vender Caio Paulista lá para fora, um jogador jovem, com porte físico forte e tal, com uma quantidade grande de gols, quem diria isso, hein? Pelo Fluminense, considerando da temporada profissional, acredito que não seria uma compra ruim. Mas a gente tem muito ano pela frente ainda. Último assunto é assunto mais polêmico. Chape tenta Ferraz e Luca. Basicamente é isso que rodou nas redes sociais. Matéria do Globoesporte.com, do GE da Chape, do Eduardo Florão, não é nem a matéria aqui do Rio. Diz que basicamente a Chapecoense tentou nas últimas semanas contratar Matheus Ferraz e Luca, do Fluminense. Só que os dois jogadores, o Fluminense não aceitou, não liberou, né? Fez jogo duro e não liberou.
Esse é o termo que tá dito. Lembrando, Jair Ventura chegou lá, a partir do momento que Jair Ventura chega lá é que se iniciam as conversas, né? E só que o Fluminense fez jogo duro e não liberou. Vamos lá, a matéria não dá muitos detalhes, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui é especular. E eu, assim como vocês, a primeira imagem que eu tive foi o seguinte: por que não liberou? Por que não liberou? Os caras não estão jogando, pô. Era pra ter liberado. Pra poder ser emprestado, a gente economiza o salário e tal. Aí é que tá. Não teve notícia sobre economiza salário. Imagino eu que esse jogo duro do Fluminense, a proposta feita pela Chapecoense, não era uma proposta pagando parte dos salários ou os salários. Era provavelmente pagando, com o Fluminense pagando, assim como o Fluminense empresta uma série de garotos, né? Ou seja, o Fluminense emprestou recentemente. Eu tô pensando num nome aqui que não seja bom. Lucas Barcelos. Lucas Barcelos foi emprestado por Confiança. É muito provável de que o Fluminense tenha pagado 100% do salário dele. Assim, tô chutando, tá? Tô chutando. Por quê? Porque o Fluminense tá ali, ele não tá sendo utilizado, é um ativo do clube, empresta pra ver se rende alguma coisa e volta. Esse custo aqui é o banco. No caso de Luca e Ferraz, se for 100% de graça, eu diria que tem conversa. Ferraz eu emprestaria. Eu acho dificilmente Ferraz vai ter uma chance pra jogar com o Fluminense tendo 4 jogadores. Já Luan Freitas está de volta também a treinamentos, etc. O Fluminense tem 5 zagueiros hoje. Ferraz é a 6ª opção. Ele liberaria, talvez fizesse bem até ele e tal. Mesmo sendo com a gente pagando todo o salário de Ferraz. Quanto a Luca, eu sei que ele é muito odiado, eu sei disso tudo. Mas deixa eu falar, vou até falar baixinho aqui, porque eu realmente não quero que ninguém ouça, tá? Vou falar baixinho aqui pra vocês. Hoje eu boto o Luca antes de botar Luiz Henrique. Não foi eu que falei. Falarei alguma coisa? Opa, ouvi alguém falando alguma coisa? Não fui eu não disse nada. Mas é um fato. Isso é um fato hoje. Eu até conversei isso no grupo dos padrinhos e falaram bem assim, pô, estão pagando caro demais por Luca, um jogador que fez uma Série A boa. Eu falei, cara, será que alguém de fora... Traga esse pensamento aqui pra vocês. O cara que tá de fora... que não é tricolor, tá? Não tô falando da gente, tô falando de você. Então pensa no cara que tá de fora, o cara da Chapecoense. Ele não acha que o Luca fez uma boa Série A no ano passado? O Luca chegou em outubro, o Fluminense teve 2 sequências muito boas, ele foi titular do Fluminense, perdeu espaço porque subiu um moleque lá, um tal de Kaique jogando muito. A imagem do cara pode ser essa. Ou seja, ainda tem um cara aí. O Fluminense, no caso de Luca principalmente, não pagar, dispensa sem pagar o salário seria o sonho do Fluminense. O sonho, sem dúvida. Agora, só mandar, ficar pagando um burro de um salário pro jogador ficar lá, e a gente aqui, hoje, repetindo, tá? Não acho que o Luiz Henrique vai ser menos jogador do que Luca, claro que não. Tô falando de hoje, momento, Luiz Henrique oscilando. Acho que Luca poderia ser útil, hoje. É óbvio que entre Luca e Luiz Henrique eu escolho o outro. Quem é o outro? O outro, não quero nenhum dos dois. Não quero, tô deixar claro, tá? Não quero. É o que eu falei, eu conversaria, pra ver se, pô, cara, de graça... Que merda, hein? De graça. Eu não vou emprestar de graça, não, que eu vou pagar um salário muito grande e tal por ele. Mas vamos lá, vamos conversar. Não tem um moleque aí, não, que dá pra você me emprestar com um passe fixado ali e eu te compro por 5 milhões depois, se ele der certo aqui. Não tem um jogador... Lembrando, a Chapecoense tá na Série A. Emprestar de graça pra Série A, um jogador que hoje é o jogador... Enfim... Não acho que é tudo preto no branco, não. Gabriel, você emprestaria, então? Você não emprestaria, né? Você tá falando aí, você tá falando que conta com o Lucas, você não emprestaria. Eu diria que teria conversa. Teria conversa sobre emprestar. Ferraz não emprestaria. Ou seja, na minha opinião, errou a diretoria do Fluminense em não liberar. Sempre bom lembrar, não tem, é só um tweet do Eduardo Florão. Vou ler exatamente aqui, a Chapecoense segue no mercado e tentou nas últimas semanas a contratação do zagueiro Matheus Ferraz e do atacante Luca. Jair Ventura intermediou as conversas, mas o clube tricolor não liberou a dupla para acertar com o Verdão do Oeste. Não diz nem que é empréstimo necessariamente. Então, assim, a única hipótese para o Fluminense não liberar, imagino eu que eles não iam abrir mão de um salário e a Chapecoense não ia pagar o salário que o Luca recebe aqui, ou seja, se partiu do Fluminense, foi isso. Acho que errou no sentido de Matheus Ferraz. Não diz que é o jogador que recusou, poderia ser isso também, os jogadores não aceitarem, mas nem é um caso que diz na matéria.
Enfim, ficou confuso. Quero ter mais informações sobre isso. Seria muito bom perguntar isso pra alguém que saiba a resposta, mas alguém que saiba a resposta não fala com a gente. Até a próxima, valeu.